Ora, boa tarde a todos. Sou o José Sarmento Vasconcelos, o embaixador e representante da Casa Real Portuguesa no exílio em Portugal. E hoje vamos trazer aqui uma importante informação, que é o facto de a Casa Real Portuguesa ter feito uma ação no dia 12 de setembro do ano passado, portanto 2022, portanto, junto do Vaticano, que foi um decreto real emitido por Sua Alteza Real, o Senhor Dom Rosário, que colocou fim a 500 anos da doutrina de conquista. Este facto está a ser já noticiado em alguns sites internacionais. Vou-vos mostrar aqui, por exemplo, o Benjamin Fulford diz: Nova Ordem Mundial termina 500 anos, o plano de 500 anos de conquistar o planeta. No dia 30 de março, o Vaticano renunciou à doutrina da descoberta. Isto é um acontecimento único em 500 anos e que foi pouco divulgado nos canais de comunicação normais, quer nos alternativos. Depois tem aqui um link, a gente já vai lá ver o link. Aqui no site também, que é o evento.pt, também diz: Nova Ordem Mundial encerra plano de 500 anos para conquistar o planeta. Bom, aqui temos o site do Vaticano, onde está no boletim do Vaticano, portanto, o decreto do Vaticano, não é? Bom, o que é que acontece na realidade? Acontece na realidade que hum, foi a Casa Real Portuguesa, nomeadamente Sua Alteza Real, o Senhor Dom Rosário. Eu vou-vos agora aqui mostrar, portanto, um decreto de 12 de setembro de 2022 para a Sua Santidade o Papa Francisco. Então, o que diz o decreto? O decreto diz assim: Decreto Real. Eu sou Dom Rosário, Príncipe Saxo-Burgote e Bragança, 20º Duque de Bragança e titular da Casa Real de Portugal. O sucessor Dona Maria Pia de Saxo-Burgote e Bragança, filha legítima do rei Dom Carlos I de Portugal, que em pleno uso dos meus direitos constitucionais lhe otorgou expressamente as honras prerrogativas, proeminências, obrigações e vantagens dos infantes da Casa Real de Portugal. O mesmo foi confirmado pelo Tribunal Eclesiástico da Sacra Romana Rota em 27 de julho de 1992, depois tem um anexo. Em 1996, Dona Maria Pia efetuou um contrato legítimo em Vicência, Itália, no qual declarou o seu sucessor à coroa e ao trono de Portugal, com todos os direitos, prerrogativas, honras e vantagens e obrigações, anexo 2. No entanto, em oposição à decisão acima do referido tribunal, o então patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, presidiu ao casamento do falso Duque Duarte Pio, a 13 de maio de 1995, 3 anos apenas após a produção da sentença. 2 meses depois, nesse mesmo ano, foi produzida nova sentença no Tribunal da República de São Marino, reconhecida posteriormente por tribunais em Itália e na Roménia, fruto de uma disputa com um advogado que colocou em dúvida o meu justo direito à titularidade da Casa Real de Portugal. Perante a abundante documentação por mim produzida, declarou o mesmo tribunal que todas as qualidades e intitulações me pertencem como sujeito de direito internacional e como depositário de todos os direitos da família e curador da Casa Real de Portugal, bem como único detentor da totalidade do arquivo histórico-jurídico constitucional monárquico de Portugal e em tudo equiparado a um chefe de Estado, sendo a Real Casa já nação soberana. Portanto, anexo 3. Chama aqui a atenção, portanto, que são sentenças de 3 Estados independentes que reconhecem ao Senhor Dom Rosário a sua titularidade, a sua soberania e a sua equiparação a chefe de Estado. Portanto, também ao abrigo do Tratado de Viena de 1960 e 63, que rege também as questões de representação diplomática. Até o dia de hoje, o usurpador e falso Duque Duarte Pio mantém a posse e o uso ilegais dos títulos e de parte de património da Casa Real de Portugal, apesar da ordem judicial que recebeu, intimando-o a devolver tudo aquilo a que nunca teve direito. Anexo 4. Tal como o pai dele anteriormente, é apadrinhado na fraude pelo Poder Executivo da República Portuguesa, uma força mercenária nascida
e sustentada por sociedades secretas que dominam há mais de 100 anos a política em Portugal. Têm na marionete infeliz e triste que quer dar ao povo da monarquia por forma a não correr o risco de perder o filão de um dos lugares mais belos do planeta. Portugal, exatamente. Eu sou Dom Rosário, príncipe de Saxo-Gotha e Bragança, 20º Duque de Bragança e titular da Casa Real de Portugal. Em pleno vigor e força do Jus Majestade e do Jus Honorum, faço saber que os que instauraram a República em Portugal foram os mesmos criminosos que assassinaram o rei Dom Carlos I de Portugal, o seu primogênito Dom Luís Filipe e mais tarde o segundo filho Dom Manuel II. Este foi envenenado na Inglaterra, quando estava no exílio. Ok, aqui. Declaro ilegítima a República Portuguesa por se ter imposto ao povo sem nunca o ter consultado nem alguma vez ter submetido a referendo uma única das várias constituições que implementou 1911, 1933 e 76. Socorreu-se inclusivamente da implantação de um regime ditatorial que durante mais de 40 anos manteve o povo em completa submissão e ignorância, sobre a ilusão de uma liberdade fictícia após a Revolução Militar forjada em 1974, mais não tem feito do que vampirizar as gentes e o território, através de cargas fiscais desmesuradas, corrupção transversal a todas as áreas da gestão e sucessivas administrações danosas, onde os partidos políticos com assento no Parlamento se deixaram corromper por interesses privados contrários ao bem público. É ela própria a dita República e já não a Nação de Portugal, uma corporação registada em país estrangeiro, nos Estados Unidos, anexo 5, cujo único objetivo é fazer negócio à custa da exploração abusiva do território e da força de trabalho do povo que o habita e que mantém convenientemente manipulado. Tem promovido a tomada da soberania da nação por empresas privadas multinacionais e, em ato de traição, entregou-a na assinatura do Tratado de Maastricht e posteriormente no de Lisboa, que são nulos e vazios pela ilegitimidade da entidade que neles interviu, que não pediu o consentimento dos governados para a instituição de um regime corporativo de que estes nem sequer têm conhecimento. Eu sou Dom Rosário, príncipe Saxo-Gotha e Bragança, 22º Duque de Bragança e titular da Casa Real de Portugal. Mantenho em júri impectória e impotência o jus imperi, o jus gladi e invoco perante o Vaticano as bulas papais Romanos Pontifex 1455, anexo 6, a Aeterni Regis de 1481, anexo 7 e Inter Caetera de 1493, anexo 8, que atribuíram para sempre aos reis de Portugal e aos seus sucessores a jurisdição sobre os territórios nelas indicados. O decurso dos acontecimentos impede o exercício de facto neste momento da história. O futuro ditará a possibilidade de serem os povos em causa a manifestar a vontade expressa e de o reativar e desconhecemos quanto tempo o tempo tem. Nenhum dos intervenientes reconheceu na altura dos descobrimentos marítimos os direitos inalienáveis das populações indígenas envolvidas, que escravizaram, contrariando as leis da natureza e do Criador. Continua nos dias de hoje a ser ignorado o seu direito à felicidade, à liberdade e, em múltiplos casos, até à vida, governados que são pelas entidades corruptas e também elas parceiras de interesses económicos multinacionais, a quem a supracitada República ilegítima as entregou. Em simultâneo, devotou à miséria os portugueses que de lá voltaram, na grande maioria com perda total dos bens que demoraram a vida inteira a construir. Uma farsa, visto que ninguém pode entregar o que não tem, já que nem a República Portuguesa é Portugal, nem houve intervenção do legítimo rei. Apenas se expandiu o raio de alcance da cleptocracia parasitária que hoje se movimenta à vontade pelo mundo, que desconhece o significado da dignidade, da honra e do valor da vida e do ser na sua acessão multidimensional e reduz tudo o que toca à miséria de que é feita. Eu sou Dom Rosário, príncipe de Saxo-Gotha e Bragança, Duque de Bragança e titular da Casa Real de Portugal, da linhagem de Dom João IV, o rei que a 25 de março de 1646 proclamou Nossa Senhora da Conceição, Rainha de Portugal, entregando-lhe a coroa do reino que mais nenhum voltou a usar. Declaro todos os territórios de Aquém e de Além-Mar, atribuídos ao Reino de Portugal sob a poderíssima proteção de Nossa Senhora da Conceição, e reconheço às suas gentes o direito à liberdade, à dignidade, à segurança, ao livre-arbítrio
e a todos os restantes direitos de nascença que nenhum poder terreno pode alienar. À Sagrada e Imaculada deve Portugal a graça da independência, várias vezes concedida. Assim será de novo, e assim é o seu infinito amor pelas terras de Santa Maria do Ditoso Reino de Portugal. Vicença, 12 de setembro de 2022. Bom, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que este decreto depois foi traduzido em inglês numa linguagem codificada especial que obriga uma resposta no prazo de 100 dias. Como o Vaticano não respondeu, o decreto tornou-se obrigatório de cumprir por parte do Vaticano. O que o Vaticano fez, precisamente através então deste comunicado que eu vou voltar a mostrar aqui, portanto, que é este comunicado que está aqui, e que obrigou efetivamente o Vaticano a cumprir o que foi decretado pela Casa Real Portuguesa e que significa o fim dos 500 anos da doutrina da descoberta, portanto, que era a doutrina que permitia a subjugação de povos. Vou-vos ler agora o comunicado da Casa Real Portuguesa a este respeito, que diz assim: Casa Real Portuguesa decreta e Vaticano confirma ou cumpre a dignificação e os direitos dos povos indígenas. A Real Casa de Portugal congratula-se com a confirmação e saúde ao reconhecimento da Santa Sé, à declaração constante no Decreto Real 557/22-RG de 12 de setembro de 2022, enviado por Sua Alteza Real Dom Rosário de Bragança, a Sua Santidade o Papa Francisco. Mais de 500 anos depois, a iniciativa da dignificação partiu da Casa Real de Portugal, a detentora legal do direito de descoberta, invocando as bulas papais Romanos Pontifex de 1455, a Eterni Regis de 1481 e Inter Caetera de 1493, que atribuíram para sempre aos reis de Portugal e aos seus sucessores a jurisdição sobre os territórios nelas indicados. Dom Rosário decretou: reconheça às suas gentes o direito à liberdade, à dignidade, à segurança, ao livre-arbítrio e a todos os restantes direitos de nascença que nenhum poder terreno pode alienar. A importância histórica da declaração é tremenda e obriga a Santa Sé à aceitação e ao seu cumprimento. Em 30 de março de 2023, na declaração conjunta dos dicastérios para a cultura e educação e para a promoção do desenvolvimento humano integral na doutrina da descoberta, com referência às bulas papais de uns diversas Romanos Pontifex e Inter Caetera, a Santa Sé reage e omite cuidadosamente o decreto real para assinalar a enfatização do Papa Francisco em caminhar com eles lado a lado em respeito mútuo e diálogo, reconhecendo os direitos e os valores culturais a todos os indivíduos e povos. O direito de descoberta é em ambos os documentos transformado no direito à igualdade e à identidade. A Declaração da Santa Sé afirma a ilegitimidade do emprego de modos de coação sobre os outros. O Decreto Real de Dom Rosário vai muito mais longe e denuncia que continua nos dias de hoje a ser ignorado o seu direito à felicidade, à liberdade e, em múltiplos casos, até à vida, governados que são pelas entidades corruptas e também elas parceiras de interesses económicos multinacionais a quem a supracitada República ilegítima as entregou. O que difere substancialmente entre ambos os documentos é a intenção com que foram produzidos. O reconhecimento dos erros do passado revela-se manifestamente insuficiente quando estes se repetem ainda com maior gravidade no presente. Os erros corrigem-se através da ação concreta e esta exige vontade e coragem. A Real Casa de Portugal reforça que as províncias ultramarinas foram entregues pela entidade que tomou o poder em Portugal a forças organizadas, financiadas e armadas por potências e entidades estrangeiras que não se constituíram por apoio popular. Estas entidades mantêm os povos subjugados por sistemas corruptos ditatoriais que negociam os riquíssimos recursos naturais dos respectivos territórios em proveito próprio, em detrimento dos povos e em benefício de quem os financiou e continua a apoiá-los na manutenção do poder pela força.
O governo de Angola continua a não reconhecer a soberania de Cabinda e da Lunda, que estava garantida por Portugal ao abrigo dos tratados de protetorado assinados e cumpridos por ambos os povos desde o século XIX até 1975. Profundamente indigna é a miséria que leva crianças a aguardar lugar na fila para vasculhar os contentores de lixo em busca de comida. Ciente da relevância do seu papel enquanto única instituição não controlada nem controlável pelo globalismo, a Real Casa de Portugal continuará a persistir e insistir na libertação da escravização dos povos com os meios que tiver ao seu alcance. Tanto os sucessores dos reis de Portugal quanto os da Santa Sé têm o dever histórico de se empenhar para garantir a liberdade e restituir a dignidade de vida aos povos nativos envolvidos. Depois desta importantíssima resposta da Santa Sé, Dom Rosário espera poder vir a contar com o seu valioso apoio em tão nobre demanda. Vicência, 7 de abril de 2023. Bom, em resumo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, a Casa Real Portuguesa liquidou uma doutrina de 500 anos com esta ação, que foi uma ação extremamente corajosa, porque isto tem uma afetação não só. Isto tem implicações como o Benjamin Fulford e outros analistas, digamos, destas questões internacionais que estão agora em cima da mesa, destas movimentações todas da nova ordem mundial, perceberam. Isto tem implicações brutais e tremendas para até os próprios planos da nova ordem mundial, que é no fundo, esta gente que não tem pátria, que são pessoas ligadas ao globalismo, estão a tentar impor de subjugação de todos os povos através da nova ordem mundial, através da inteligência artificial, através, digamos, da manipulação fraudulenta do dinheiro e agora deste novo dinheiro que eles querem impor, o dinheiro eletrónico, para controlar o mundo todo através desta vigarice que eles estão a tentar impor do dinheiro eletrónico. Portanto, tudo isto ficou colocado em causa com um simples decreto, mas extremamente preciso e incisivo. Isto foi uma operação cirúrgica muito bem pensada, que demorou vários meses a ser preparada, particularmente toda a questão da linguagem, que foi da tradução inglesa em Syntax Grammar, portanto, que é a tal linguagem que obriga o cumprimento da ordem do decreto 100 dias após a recepção, e portanto e que o Vaticano acusou o toque e que foram mesmo obrigados a tomar esta posição de cumprimento do decreto real de Sua Alteza Real, o Senhor Dom Rosário. E portanto isto foi uma operação em que tivemos inclusivamente que fazer uma análise de segurança, se haveria aqui algum risco de perseguição ou de tentativa até de eliminação física, portanto, dado, digamos, os interesses que estávamos a colocar em causa. Felizmente a coisa correu muito bem, graças a Deus, e o Vaticano acabou por ter que cumprir as coisas, portanto, e teve que acatar a ordem dada por Dom Rosário através do decreto real. Obviamente que eles não devem ter ficado muito satisfeitos com a coisa, e por isso omitiram que a ordem veio da Casa Real Portuguesa, mas efetivamente não tiveram outro remédio senão cumpri-la, porque as consequências do ponto de vista de indenizações poderiam ser bastante complexas para o Vaticano. Eu, na minha qualidade de embaixador da Casa Real Portuguesa no exílio, congratulo-me por esta iniciativa, e faço lembrar a todos os portugueses que virem este vídeo
que efetivamente a única entidade de oposição ao regime em Portugal é a Casa Real Portuguesa. Portanto, todas as pessoas que andam por aí a dizer que são oposição ao regime é tudo. Uns são oposição controlada consciente, porque estão a fazer de propósito para arrastar pessoas para uma coisa que não vai dar em nada. Outras são oposição controlada inconsciente, portanto, eles no fundo andam por ali pensando que estão a fazer oposição, mas estão-se a enganar eles próprios e enganar as pessoas que para ali vão. E efetivamente a Casa Real é a única entidade que pode fazer oposição ao regime, e é precisamente como este documento o provou, a entidade que teve agora a capacidade de colocar um calhau enorme na engrenagem dos globalistas. Bem-aja a todos, até breve.